Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs peregrinos, a este santuário, uma palavra de saudação também ao António e à Josepa, que fazem 25 anos das suas bodas matrimoniais, e também Aníbal e Irene, as suas bodas de diamante. Damos graças a Deus pelo matrimónio, pela vida que o Senhor nos dá. Começamos a nossa celebração por pedir perdão ao Senhor pelos nossos apegos, reconhecendo humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, a salvação das almas foi objeto das investigações e meditações dos profetas que predisseram a graça a vós destinada. Procuravam descobrir a que tempo e circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, quando predizia os sofrimentos de Cristo e as glórias que se lhe haviam de seguir. Foi-lhes revelado que não era para eles, mas para vós, que no seu ministério transmitiam essa mensagem. É essa mensagem que agora vos anunciam aqueles que, movidos pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho,
o qual os próprios anjos desejam contemplar. Por isso, tendo o vosso espírito alerta e sede vigilantes, ponde toda a vossa esperança na graça que vos foi concedida quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos de outrora, quando vivias na ignorância. Mas, à semelhança de Deus Santo que vos chamou, sede santos vós também em todas as vossas ações, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante
revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, dirijo uma palavra fraterna e cordial a quantos peregrinam neste dia, este santuário, tal como a todos os que, impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia, nos acompanham pelos meios de comunicação social. A liturgia da palavra desta terça-feira, em vésperas de iniciarmos a Quaresma, centra a nossa atenção na interpelação feita por Pedro a Jesus. Vê como nós deixamos tudo para te seguir. O contexto desta interpelação de Pedro surge após a resposta de Jesus à pergunta: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pedro e os discípulos haviam deixado para trás as suas famílias, os seus afazeres e trabalhos e até os seus projetos de vida e sonhos para responder à chamada de Jesus e segui-lo. Certamente que aos seus ouvidos, como hoje a nós, as palavras exigentes e radicais de Jesus, se escutadas com critérios puramente humanos, poderão levantar-nos algumas questões acerca deste total despojamento exigido por Jesus aos seus discípulos. Que ganho com tudo isto? Que contrapartidas posso ou não ter? Que recompensas e que benefícios? Irmãos e irmãs, não somos muito diferentes dos discípulos e em muitos momentos do nosso caminhar na fé somos invadidos por estas dúvidas que revelam o quanto ainda necessitamos de uma purificação interior das nossas motivações. Seguir Jesus implica deixarmos uma fé ou uma religiosidade natural,
marcada pelo voluntarismo e assente numa generosidade puramente humana, reveladora tantas vezes de alguma imaturidade espiritual. Diante deste quadro evangélico, deixemos que a palavra nos confronte. Quais as minhas verdadeiras motivações? Por que desejo seguir Jesus? Surpreendente é a resposta que Jesus dá aos nossos medos e inseguranças, como avassaladora a recompensa aos que o seguirem. Nesta terra, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. O convite que Jesus faz de o seguirmos exige uma resposta inteira da nossa parte. Propõe-nos uma atitude de pleno desprendimento, tal como de uma total confiança nele e na sua palavra, acompanhados de 100 vezes mais e acrescido de perseguições. A instabilidade que vivemos nesta hora presente da nossa história humana, de conflitos, guerras e perseguições, não nos pode derrotar. Tenhamos a capacidade de olharmos todas estas realidades e ver nelas oportunidades que interpelam as nossas escolhas, mas também os desafios que nos colocam de nos repensarmos e de nos deixarmos recriar. O convite da Epístola de São Pedro, na primeira leitura, poderá ser uma oportunidade para nos situarmos, para fazermos o nosso exame de consciência e para entrarmos de forma inteira neste tempo quaresmal que se aproxima. Tendo o vosso espírito alerta e sede vigilantes, pondo a vossa esperança na graça que vos será concedida quando Jesus Cristo se manifestar. Senhora do Rosário, Rainha da Paz e Mãe da Santa Esperança, concede a todos os homens, e de modo particular ao povo ucraniano, a esperança e a paz.
António e Josepa, Aníbal e Irene, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os vossos compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre no sacramento, na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Tem alianças? O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus responde à pergunta de Pedro, garantindo a recompensa a quem deixa tudo para o seguir. Peçamos ao Pai que nos ajude a fixar esta palavra, dizendo: ouvi-nos, Pai Santo. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos cristãos que apreciam as palavras de Jesus, pelos que têm dificuldades em aceitá-las e pelos que o seguem por interesses humanos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que deixam a casa, campos e família por Jesus, pelos que a nada renunciam por ninguém e pelos que tudo sacrificam por causa do Evangelho, oremos, irmãos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as primícias da guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que andam vigilantes para não pecar, pelos que dizem não aos desejos de outrora e pelos que querem ser santos, porque Deus é santo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que entre nós procuram ser os últimos, por aqueles que querem ser servos de todos e, sobretudo, pelos que servem os mais pobres, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós vos agradecemos a família que nos destes, mas muito mais o convite a sermos da vossa família. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso verbo criastes o mundo, e tudo governais com justiça. Feito o homem, vós nulo destes como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que criastes para a glória do vosso nome, resgatados com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra
sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor e, como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando-o à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo. Conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso administrador António e o bispo eleito José, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos, juntamente com eles, o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, com São Francisco e Santa Jacinta Marto, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quereis a minha morada.
dizia uma palavra, não ser assim. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O Senhor dá-nos a provar o pão celeste. Participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, desejo a todos uma continuação de uma santa peregrinação e também votos de um santo tempo quaresmal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.